Bem-vindos e peço desculpas pela viagem tão difícil do outro lado da cidade. Também dou as boas-vindas a dois convidados que não faziam parte do seminário. Vou começar minha palestra. Trabalhei na Guildhall School of Music and Drama em Londres, Inglaterra, mas também faço parte do conselho de administração da plataforma Sim. Por isso, há uma atribuição dupla no primeiro slide. Vou falar sobre pesquisas sobre o impacto social da criação de música, questões e dilemas. O que nos une tanto neste seminário que acabamos de concluir quanto nas atividades mais amplas da plataforma Sim é um tipo relativamente novo de prática musical profissional. E não acho que precisamos entrar na história específica disso. Mas estamos falando de uma prática que realmente se consolidou apenas nas últimas décadas, e as características típicas dessa prática são reunir pessoas para fazer música em grupo com diversas habilidades, incluindo pessoas que talvez tenham pouca ou nenhuma formação musical. Essa criação de música em grupo é facilitada ou liderada por músicos profissionais e outros tipos de artistas. Em geral, a atividade é inclusiva, ou seja, não há exigências de adesão ou nível prévio de formação musical ou habilidade necessários antes de iniciar a atividade. Normalmente é uma atividade voluntária, permitindo que as pessoas decidam por si mesmas se desejam participar ou não. Isso significa que, em geral, essa atividade é menos provável de ser encontrada em um currículo obrigatório, onde você está dizendo a todos que eles têm que fazer isso. Essas atividades visam criar apresentações ou resultados de algum valor artístico-estético para as pessoas envolvidas e talvez também para as audiências que testemunham esse trabalho. Crucialmente, elas têm como objetivo promover resultados sociais explícitos, ou seja, resultados extramusicais para os participantes. Cada vez mais, essas atividades se apresentam publicamente como tendo um propósito social. Isso é explícito, inclusive para financiadores, patrocinadores e talvez o público em si. A plataforma Sim, que existe para discutir e apoiar esse tipo de trabalho, surgiu porque um grupo de indivíduos interessados na pesquisa sobre essa prática se reuniu. Eles se reuniram publicamente pela primeira vez em 2015, em um simpósio em Ghent, não muito longe daqui, que foi organizado por Luca Spiro, que, para aqueles que não sabem, é tanto um empreendedor social musical quanto um pesquisador. E devido à situação do X-Prize e ao que era possível e disponível, isso foi formado como uma organização de caridade sob a lei belga em 2017. O Conselho de Administração, composto por 13 indivíduos seniores de 7 países, é o que determina legalmente e em termos de responsabilidade o que acontece na plataforma Sim. E o que a Sim faz é obter recursos humanos e financeiros e focar esses recursos na promoção e apoio à pesquisa e treinamento de pesquisa nesse campo. O foco principal, o foco regular, o que você pode esperar encontrar todos os anos, são reuniões. E existem 2 tipos de reuniões. Grandes simpósios anuais, que geralmente atraem mais de 100 pessoas em um formato bastante tradicional, onde as pessoas enviam resumos e depois vão ao simpósio e apresentam seu trabalho em um artigo de 20 minutos ou algo assim, que é discutido posteriormente. E talvez mais incomuns sejam os seminários anuais intensivos que geralmente, só tivemos 2, mas o objetivo é mantê-los pequenos, com menos de 25 pessoas. O objetivo desses seminários é o desenvolvimento, principalmente para pesquisadores em início de carreira, mas não exclusivamente para estudantes de doutorado. Definimos o que a Sim está fazendo com essas atividades como reunir pesquisadores para avançar no campo e fazemos isso de 3 maneiras. Sempre conectando pesquisadores entre si para que possam dialogar, compartilhar suas pesquisas, problemas e resultados, conectando pesquisadores a desenvolvimentos na pesquisa que talvez não tenham ouvido falar e conectando pesquisadores a profissionais, porque muitos profissionais estão interessados na Sim, porque estão interessados em pesquisa, geralmente não exclusivamente pesquisa em sua própria prática. A Sim apoia e estimula iniciativas de pesquisa e treinamento de pesquisa. Ver níveis de doutorado, como este seminário que acaba de terminar, é o principal exemplo. E assim se vê como uma sociedade acadêmica, porque é isso que as sociedades acadêmicas fazem, mas também como um agente de mudança trabalhando para fortalecer e tornar o campo mais visível, atraindo mais interesse, mais recursos e mais apoio ao longo do tempo. Essa é a nossa esperança fervorosa. Portanto,
A série de seminários de pesquisa da SIM, dos quais um acaba de terminar, são cursos intensivos de 3 a 4 dias, com grupos de cerca de 20 pesquisadores em início de carreira de diferentes disciplinas e origens, acompanhados por especialistas, tanto pesquisadores quanto praticantes, da área de trabalho social e artístico, para fornecer suporte, facilitação e palestrantes convidados. A característica-chave desses seminários é que os participantes apresentam suas pesquisas, uns AOS e outros, não como um projeto ou produto finalizado, mas como algo em desenvolvimento, com muitas questões e perguntas a serem resolvidas, e participam de discussões entre pares e com os palestrantes, a fim de avançar de alguma forma em suas próprias pesquisas. Cada seminário se concentra em questões específicas, e este seminário que acaba de terminar incluiu, entre seus focos, e houve muitos focos, a relação entre pesquisa e prática ou entre pesquisadores e profissionais. Tivemos 18 participantes, acho que todos vocês estavam na sala, de todo o mundo, apoiados por uma equipe de 6 facilitadores e administradores, e devo reconhecer especialmente que este evento não poderia acontecer sem o generoso apoio de uma organização irmã, a Society for Education in Music Psychology Research, que disponibilizou generosas bolsas para permitir que as pessoas cubram pelo menos parte de seus custos de viagem e subsistência. Somos realmente profundamente gratos a sempre por isso. Estivemos falando muito sobre pesquisa, e eu e meus colegas encontramos a necessidade de pensar um pouco sobre o que entendemos por pesquisa, porque as pessoas vêm para essa atividade, e muitas outras, talvez, com conceitos ligeiramente diferentes e expectativas um pouco diferentes. Portanto, esta é a minha perspectiva sobre o tipo de pesquisa que assim realiza, e talvez eu esteja particularmente ligado a isso. Pesquisa é uma investigação sistemática e crítica, e sistemática significa que ela deve ter uma metodologia, e essa metodologia geralmente é reconhecida e desenvolvida. Claro, podemos desenvolver novas metodologias, mas é preciso construí-las com base nas metodologias existentes e, geralmente, começar por essas. Para mim, a característica-chave ou uma característica-chave da pesquisa é que ela deve ter resultados públicos, ou seja, deve deixar um rastro além da própria prática, disponível para pessoas que não estavam envolvidas naquela prática ou não estavam presentes na sala naquele momento, a fim de saber quais foram as descobertas. Normalmente isso se traduz em publicações, mas também em apresentações em conferências, vídeos, seja o que for, mas esse é o aspecto fundamental. A pesquisa deve ser divulgada para o domínio público, para que qualquer um possa ver. E para que isso realmente tenha algum significado, a pesquisa deve colocar uma pergunta de interesse e relevância geral para um público de algum tipo. Tradicionalmente e geralmente o primeiro público para a pesquisa são outros pesquisadores, a comunidade acadêmica. Na pesquisa compartilhamos nossos resultados e nossas descobertas com outros pesquisadores e estudiosos, mas cada vez mais, especialmente nos últimos 20 anos, isso não tem sido visto como suficiente pelas pessoas que financiam e apoiam a pesquisa. A pesquisa precisa demonstrar alguma relevância para a sociedade em geral, mas não apenas ser interessante internamente, mas uma linha de investigação sem utilidade. Portanto, espera-se cada vez mais que a pesquisa tenha impacto social. Ou seja, que tenha impacto em algumas das perguntas que estamos fazendo como sociedade. No meu próprio país, o Reino Unido, toda a pesquisa realizada por pessoas com empregos assalariados em universidades precisa mostrar tanto rigor acadêmico quanto demonstrar como pode levar a impactos na sociedade em geral, a fim de receber as maiores pontuações e o maior apoio. E é claro, no caso da SIM, esse impacto é muito claro. A questão que surgiu é como garantir que a pesquisa seja acessível e útil para o mundo da prática. Foram feitas descrições muito gráficas das pressões que a comunidade de pesquisa internacional coloca nos pesquisadores, empurrando-os em direção a resultados altamente acadêmicos, como teses e revistas revisadas por pares, que têm pouca acessibilidade para os praticantes e as comunidades, devido ao estilo de linguagem de alguns pesquisadores, que pode ser altamente empírico e distante do entendimento do público não pesquisador. Além disso, há a questão da linguagem, porque há cada vez mais pressão para que os pesquisadores publiquem em inglês, e não estou orgulhoso disso como um falante nativo de inglês, mas essa é a realidade com a qual os pesquisadores precisam lidar.
Eles precisam equilibrar isso com a obrigação ética de retribuir à comunidade da qual obtiveram os dados, respeitando tanto a comunidade local, quanto capacitando e informando essa comunidade. Tópico: participação de praticantes na pesquisa. Uma maneira de garantir que a pesquisa seja acessível e útil para o mundo da prática é ter o próprio praticante realizando a pesquisa ou fazendo parte dela, para que a participação na pesquisa impacte imediatamente ou ao longo do tempo em sua prática. Há também discussões sobre o que são as vantagens e desvantagens de a pesquisa ser realizada por praticantes que entregam a atividade musical ou por pesquisadores que estão de fora, observando. Acredito que não há uma resposta certa para isso, e provavelmente precisamos de ambos. É interessante notar que muito do impulso que atrai as pessoas para reuniões do SIM é a perspectiva de pesquisa à sua prática. No entanto, nem só isso, já que não sou um praticante, nunca serei, e fui atraído para essa área por meu interesse no impacto social. No entanto, se contarmos o número de pessoas e o número de trabalhos nesses 112, eu diria que os praticantes são mais da metade. O que também foi levantado é a noção de que o trabalho artístico, como o trabalho musical, é um curativo que substitui ou encobre as lacunas na provisão estrutural. Isso foi mencionado especialmente em uma provocação desafiadora de Pascal Gielen, do Instituto de Pesquisa em Artes de Antuérpia, onde nosso seminário ocorreu. Sua sugestão foi que o trabalho do SIM pode ser, e talvez já esteja sendo em alguns casos, cooptado para uma agenda política neoliberal, onde as intervenções artísticas podem ser uma alternativa barata, embora inadequada, para o que é realmente necessário, uma provisão social e econômica sustentável dentro de uma comunidade. Isso leva à reflexão de que mais pesquisas são necessárias sobre o ambiente político e de políticas no qual os projetos SIM operam, pois tais ambientes podem pressionar praticantes e pesquisadores a exagerar o sucesso e encobrir o fracasso. Tópico: desafios de apresentar sucesso e fracasso. No entanto, acredito que todos sabemos em nossos corações que a verdadeira aprendizagem muitas vezes segue o fracasso e que entender por que você falhou pode ser mais útil para o campo como um todo do que enterrar as más notícias. Portanto, talvez precisemos encontrar maneiras de fazer com que os formuladores de políticas, financiadores e patrocinadores aceitem que, em alguns casos, é mais útil entender por que um projeto falhou do que esconder as más notícias. Tópico: integração da pesquisa em instituições de ensino superior. Um último ponto que gostaria de abordar é algo que tenho lutado desde que conheci Lucas. Eu já estive envolvido com o SIM e liderei a área de música e mudança social, música e toda a mudança social. O que quero abordar é a ideia de que a pesquisa possa ser incorporada a instituições de ensino superior, como o Conservatório de Música, onde trabalho, onde a pesquisa pode ser disseminada por meio do treinamento oferecido aos praticantes dessas instituições. Tenho como objetivo de longo prazo que o Conservatório Guildhall de Música e Drama desenvolva um currículo de impacto social, ou um currículo socialmente envolvente, que seja obrigatório para cada aluno que passar por nossas portas. Não é uma disciplina eletiva, não é uma opção, porque reconhecemos que o trabalho socialmente impactante é diferente do trabalho de concerto, e essa é uma direção na qual a profissão está se movendo cada vez mais. Se um músico vai encontrar seu caminho no mundo do emprego no século XXI, ele precisa ter uma caixa de ferramentas inicial para esse tipo de trabalho. Pode ser que a música não seja sempre a melhor maneira de alcançar mudanças sociais. E além disso, talvez mudanças sociais significativas exijam diferentes tipos de atividades completamente. Não atividades culturais, mas algo mais relacionado à esfera política ou ao trabalho social. Pode ser que alguém, profundamente comprometido com a mudança social, chegue a um ponto em que diga: na verdade, eu preciso fazer algo diferente da música para alcançar a mudança social que realmente desejo. No entanto, muitas pessoas atraídas pela área de SIM colocam a música em primeiro lugar, mas o ponto crucial é que elas continuam fazendo prática musical todos os dias pelo resto de suas vidas, e isso é inegociável. O que podem fazer então é modular essa atividade musical para torná-la mais socialmente impactante, se essa for sua inclinação. No entanto,
seria muito interessante explorar o tópico de músicos ao redor do mundo, que deixaram de ser músicos porque seu compromisso com a mudança social era maior do que seu compromisso com a música, e o que acontece com eles depois disso. Não conheço pesquisas nessa área, mas acredito que seja um tópico digno de consideração. Tópico: medindo impactos de longo prazo. Outra questão que surgiu é como a pesquisa pode medir impactos de longo prazo. Há um dilema aqui, especialmente para uma área de pesquisa que não recebe quantias vastas de financiamento governamental em todo o mundo. O acesso mais fácil e mais barato aos impactos, em termos de medição ou tentativa de entendimento, é claramente de curto prazo. E o indicador mais imediato é o que acontece no momento, quais impactos estão ocorrendo enquanto a música está acontecendo e como essas pessoas que estiveram envolvidas na atividade musical saem da sala de aula de alguma forma imediatamente depois. Tópico: limitações da medição de impacto de longo prazo. No entanto, existe também uma razão intelectual para concentrar-se em impactos imediatos, pois eles podem ser mais facilmente atribuídos à intervenção da qual você acabou de fazer parte, enquanto impactos de longo prazo, que se distanciam mais no tempo da intervenção, podem se tornar mais problemáticos para demonstrar que essa intervenção teve um impacto significativo nos resultados. E acredito que posso dizer que a comunidade de pesquisa não é boa em medir e entender impactos de longo prazo. E mesmo se houvesse bons métodos para isso, é incrivelmente caro, pois você precisa realmente ter a mesma equipe de pesquisa ou sucessões da mesma equipe de pesquisa ao longo de décadas. Isso não se encaixa muito bem no típico período de doutorado de 3 anos, por exemplo. Portanto, talvez tenhamos que aceitar onde estamos e que os impactos de curto prazo e locais são os limites prováveis da maioria dos trabalhos da SEIM que estão sendo realizados atualmente, e isso é valioso e simplesmente pragmático. Tópico: acessibilidade e utilidade da pesquisa para o mundo prático. Outra questão que surgiu é como garantir que a pesquisa seja acessível e útil para o mundo prático. Houve descrições muito gráficas das pressões que a comunidade de pesquisa e a comunidade internacional de pesquisa exercem sobre os pesquisadores, empurrando-os em direção a resultados altamente acadêmicos, como teses e revistas revisadas por pares, que têm pouca acessibilidade para os praticantes e comunidades, devido ao estilo de linguagem e não ser familiar para não pesquisadores. Além disso, devido a essa pressão, algumas pesquisas estão sendo realizadas em inglês, o que pode ser um obstáculo para a compreensão. No entanto, acho que uma preocupação principal é a obrigação ética de retribuir à comunidade da qual você obteve dados, para respeitar tanto a comunidade local quanto empoderá-la e informá-la. De garantir que a pesquisa seja útil para o mundo prático é ter os próprios praticantes realizando a pesquisa ou fazendo parte dela, de modo que o envolvimento na pesquisa, imediatamente ou com o tempo, afete a prática. Isso também levantou a questão das vantagens e desvantagens de ter pesquisadores que são praticantes, aqueles que estão entregando a atividade musical em comparação com os pesquisadores que estão fora dela, observando de fora. Não há resposta correta para isso, mas acho que precisamos de ambas as perspectivas. Entretanto, muitas vezes, o impulso subjacente que nos mantém em reuniões está relacionado a praticantes que desejam uma perspectiva de pesquisa para sua prática, não apenas. Claro, eu não sou um praticante, eu nunca serei, e fui atraído para essa área porque estou interessado no impacto social, mas acredito que, se você contar o número de pessoas e o número de trabalhos dentre esses 112, diria que os praticantes representam mais da metade. Tópico: artes como solução ou substituição. Um último ponto que gostaria de abordar é algo que venho lutando desde que conheci o Lucas, desde que me envolvi com o SIM. Meu título é Música e Mudança Social, Música para toda Mudança Social. O que quero dizer com isso? Fica claro para mim que grande parte do trabalho do SIM, que conheci nos anos em que estive envolvido com a sociedade, é realizado por músicos que desejam servir a sociedade de maneiras mais diretas e que não podem ser alcançadas no palco de um concerto. Isso é admirável e inspirador, e é bom que isso aconteça, melhor que aconteça do que não. Mas uma pergunta que podemos fazer é: se o objetivo de qualquer atividade humana é a mudança social, a música é sempre a melhor maneira de alcançá-la? Tópico: limites e alcance da música para a mudança social.
Outra pergunta que está sendo feita na área de pesquisa, embora ainda de forma incipiente, é sobre a pesquisa comparativa, comparando, por exemplo, a música como intervenção em grupo com o esporte como intervenção em grupo. E, além disso, talvez a mudança social significativa exija tipos de atividades completamente diferentes. Não atividades culturais, mas algo mais relacionado à esfera política ou ao trabalho social. Pode muito bem ser que alguém que está comprometido apaixonadamente com a mudança social chegue a um momento em que diga: na verdade, eu preciso fazer algo diferente da música para alcançar a mudança social que realmente quero. Mas acho que muitas pessoas atraídas para o projeto Sim colocam a música em primeiro lugar, e a questão fundamental é que eles devem continuar a fazer prática musical todos os dias pelo resto de suas vidas, e isso é inegociável. O que eles podem fazer, então, é modular essa atividade musical para torná-la mais socialmente impactante, se isso for algo que desejam fazer. No entanto, estou muito interessado em um tópico de pesquisa que encontre músicos ao redor do mundo que pararam de ser músicos porque o compromisso com a mudança social era maior do que o compromisso com a música. E então, o que acontece com eles? No entanto, eu não conheço nenhuma pesquisa que vá nessa direção ainda, mas acho que é algo em que todos deveríamos pensar. Será que somos tão apegados à música que não queremos olhar realmente para nenhuma outra ferramenta? Ou é isso o nosso limite? Eu vou continuar a fazer música, mas posso fazê-la de maneira mais ou menos socialmente impactante, o que é bom. Mas isso pode colocar limites sobre que tipos de impacto social realmente realistas podemos alcançar, mesmo que quiséssemos alcançar mais. E acredito que este é o ponto no qual devo encerrar. Muito obrigado.